Caro da Sorte vai te dar 40 mil reais em dinheiro só pra você no quarto sorteio, 40 mil reais e mais 5 mil reais no primeiro, 5 mil no segundo, 5 mil no terceiro sorteio e 10 prêmios de 500 reais no Giro da Sorte. Isso só custa 5 reais. O que você está esperando? Compre já o seu e boa sorte. Adquirindo o Mandacaru da Sorte, você contribui com a Associação São Vicente de Paulo de Arco Verde. Mandacaru da Sorte, Mandacaru da Sorte, Campo Rápido. A pandemia chegou. A Assembleia Legislativa de Pernambuco tomou a iniciativa e deu exemplo, trabalhando unida para aprovar leis e emendas parlamentares que garantiram recursos para as ações mais urgentes, beneficiando toda a população. Agora é olhar para frente e retomar o crescimento do Estado, atraindo investimentos e gerando empregos para o nosso povo, porque aqui é a casa de todos os pernambucanos. Assembleia Legislativa de Pernambuco. Preço mais baixo que você já viu é no Atacadão, seu parceirão. E tem ofertas no nosso hortifruti. Melão amarelo e manga tome, quilo, R$1,99 cada. Ovo vermelho grande, bandeja 30 unidades, R$10,49. Ofertas imperdíveis no nosso hortifruti. Compre e comprove. Atacadão Garanhuns, na BR-423, quilômetro 94. Na entrada de Garanhuns, após o posto da Polícia Rodoviária Federal. Atacadão, lugar de comprar barato. Pernambuco retomando, Pernambuco trabalhando. Com o Plano Retomada, o governo de Pernambuco está trabalhando forte para diminuir o impacto da pandemia e gerar mais empregos. Os resultados já começam a aparecer. Segundo o CAGED, Pernambuco foi quem mais criou empregos no Nordeste em setembro e é o terceiro com mais carteiras assinadas no Brasil. Até 2022, serão 130 mil novos empregos. Governo de Pernambuco, sempre do seu lado. CYD 252, Rádio Marano FM Estéreo, 102,3 MHz, Garanhuns, Pernambuco, a mais potente do interior do estado. Organização Dr. José Tinoco. Está no ar. Quarto Poder, seu programa jornalístico, com credibilidade e imparcialidade, sob o comando do economista Matheus Fernandes e dos bacharéis em Direito, Felipe Barros e Lucas Cavalcante. Matheus Fernandes. 12:03 na 102.3 FM, na Rádio Marano, a rádio que todo mundo ouve. A partir de agora, o Quarto Poder. Chegando nesta sexta-feira, dia 12 de novembro, sempre trazendo o melhor da notícia, do debate e das informações que permeiam a cidade, os cidadãos pernambucanos e, por que não, os cidadãos do Agreste, pernambucano e também os cidadãos garanhuenses. E comigo, meu especialista, analista de tudo e mais um pouco, de segunda a sexta, Lucas Cavalcante. Lucas Cavalcante. Boa tarde, meu amigo. Tá aberto, Arnaldo? Pensei que o Arnaldo estava me boicotando mais uma vez. Boa tarde, meu amigo Matheus Fernandes. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Marano. Pessoal, só lembrando para vocês que a Marano e o Quarto Poder são multiplataforma, tá? Então a gente está presente em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, no YouTube, né, Matheus? A gente tem lá nosso conteúdo postado diariamente para você acompanhar. Eventualmente você pode perder um programa, mas tá lá salvo. E também no aplicativo da Rádio Marano ou pelo site, né? Você escolhe aí, pode acompanhar inclusive com imagem. Exato, www.maranofm.com.br. E hoje temos convidados especiais, né, Lucas? A gente sempre traz para debater aqui bastante do jurídico, até porque o jurídico não pode fugir aos microfones do Quarto Poder e da Rádio Marano, porque aqui analisamos todas as classes. E a classe jurídica, ela me ajuda muito, porque como sou economista, não entendo do juridiquês, eles precisam estar aqui sempre a postos para nos ajudar, e agora eles estão em algo que eu gosto muito, no disputa eleitoral, disputa voto a voto. Aí sim falou minha língua, porque a gente gosta muito, né, Lucas? Como o Lucas disse, somos aficionados por política, mas esta, no caso, é uma política de classe, uma política interna, política jurídica, pelos pleitos da OAB, e um dos grupos está aqui hoje, trazendo qual é a dinâmica deles, como é que vai funcionar caso eles tenham êxito nessa eleição, quais são os pensamentos que eles têm para o futuro da OAB. Deixar aqui um abraço gigantesco para ele, eu sempre chamo ele de mestre,
Doutor Jorge Wellington esteve conosco em algumas oportunidades aqui, né, Lucas? Com certeza. Passou aqui, falou durante os 2 mandatos dele, como se deu, as conquistas que ele conseguiu, as lutas que ele vislumbra para o futuro da OAB e também da classe jurídica como um todo. Mas isso e muito mais a gente só vai tratar depois dos intervalos. Quem quiser saber quem está aqui hoje, já pode se antecipar e dar uma olhadinha lá no Instagram, QP Quarto Poder. Você dá uma olhadinha lá e já fica xeretando, dá uma olhada lá nas propostas dele. Se lhe agradar, você for do meio jurídico, talvez conquiste seu voto. 12h06, vamos a rapidíssimo intervalo e voltamos em instantes. Quarto Poder. Upira. Todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. FM. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Momento CAAP. Enfrentando a pandemia, a Caixa de Assistência do Advogado de Pernambuco promoveu ações para minimizar ao máximo os danos sofridos pela advocacia. Além de oferecer máscara e álcool gel, a CAP distribuiu mais de 35 toneladas de alimentos em cestas básicas para advogados e advogados de todo o estado, além de oferecer auxílio financeiro para aqueles que comprovadamente precisaram de apoio naquele momento. No nosso site, você confere os serviços e benefícios. Acesse www.caap.org.br. Eu sou Fernando Ribeiro, advogado e presidente da CAAP. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Matheus Fernandes. 12h08, estamos de volta na 102.3, a Rádio Marano, sempre trazendo o melhor da notícia. E hoje temos uma entrevista muito especial. Mas antes, eu vou segurar, como gosto de, bem estilo João Kleber, eu gosto de segurar na pressão para que as pessoas fiquem atentas. Pegue seu caneta e papel, porque agora, antes da entrevista, vamos tratar de tempo e temperatura com a Larissa Lago. Ela fala para nós como é que vai se dar no Nordeste. Pancadas de chuva, mas também tem muito sol. Inclusive, na nossa região só choveu, viu, Lucas? Agora aqui, do lado da Marano, não caiu um pinguinho d'água, não. Mas vamos ouvir. E agora, o tempo e a temperatura. Sol e pancadas de chuva na maior parte da região Nordeste ao longo desta sexta-feira. Somente no Nordeste baiano é que o sol predomina forte e não chove. As demais áreas seguem com chuva que pode ser pontualmente forte ao longo do dia. A temperatura na região pode ficar entre 18 e 33 graus. Já os índices de umidade relativa do ar variam entre 30% e 95%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura. Arnaldo, por favor, tempo e temperatura no Alto do Magano. Neste momento, no Alto do Magano, a temperatura é de 26,6 graus. Temperatura amena. Olha, a temperatura agora vai esquentar um pouquinho, tá? Eu tô aqui do meu lado com uma dupla que se disponibilizou em nome de um grupo, obviamente, para poder falar conosco hoje sobre uma pauta muito importante aqui, várias pautas, mas uma pauta central, que é a eleição da OAB, da qual eles estão disputando. Dr. Giorgio Gonzalez, que é especialista em direito, uma das especialidades dele é o direito eleitoral. Sempre abuso muito ele para saber as informações, se eu estou correto nas análises. E também Ieda, também especialista em direito da família. É assim? A partir de agora, a entrevista do Quarto Poder. Quarto Poder, entrevista. O nome do movimento? Mãos à ordem. Então vamos mãos à ordem agora. Eu quero primeiro agradecer por vocês terem aceitado esse convite. Para mim é uma honra sempre estar conversando com vocês. E a Rádio Marano é uma casa que sempre abre para trazer a informação
junto ao ouvinte, inclusive junto aos ouvintes que também são juristas, são formando em direito, que buscam vislumbrar um futuro para a sua profissão, e não pode ser diferente aqui na região do Agreste, na região aqui de Garanhuns, e também das cidades que ficam junto da subseccional de Garanhuns, da OAB Garanhuns. E o futuro, agora já deixando um pouco do passado, o doutor Jorge Wellington está entregando um legado e ele quer que seja bem cuidado. Eu quero saber o porquê que o jovem advogado que está me ouvindo, ou advogado mais veterano, a gente fala geralmente pelo jovem porque ele está olhando para o futuro, mas o atual advogado também, que é associado da OAB Garanhuns, o porquê que ele tem que votar na chapa de vocês, no movimento Mãos à Ordem, o que é que tem de tão especial que compõe esse movimento? Boa tarde, doutor Jorge, boa tarde, Ieda. Boa tarde, Matheus, boa tarde, Lucas, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Marano que aqui nos escutam. Primeiramente, quero agradecer ao convite feito por vocês para que pudéssemos estar aqui hoje conversando especificamente com os advogados e as advogadas do Agreste Meridional que ouvem o programa Quarto Poder aqui da Rádio Marano, que também é sempre uma casa bastante democrática. Quero dar meu boa tarde especial, não a minha vice-presidente, mas a minha co-presidente Ieda Coelho, o meu boa tarde a Natália, nossa futura secretária-geral, que está ali do outro lado do vidro, acenando e fazendo corações, sempre na torcida e nos apoiando bastante durante toda essa nossa caminhada. Matheus, eu faço parte do sistema OAB desde 2016. Eu ingressei no sistema OAB a convite de Jorge Wellington, que precisou disputar aquelas eleições para poder mudar a filosofia que a OAB tinha aqui na subseccional. Muito dos assuntos que nós vamos tratar hoje, muitos dos temas que nós vamos falar, principalmente o de suporte e das relações interpessoais com a advocacia, elas não existiam aqui na nossa subseção. Foi preciso ser implementada uma mudança de filosofia do tratamento para com os advogados, dos mais experientes com os mais jovens, dos advogados de Garanhuns com das cidades subseccionadas, e todo esse movimento, todo esse trabalho, ele é uma construção contínua. E nós recebemos, eu digo nós especificamente, eu e Edu, o apoio, primeiramente, do grupo que nos acompanha, né, do grupo de Jorge Wellington, que passou agora a ser um grupo de todos nós, né, tendo o Jorge ainda como nosso sempre presidente, mas coube a nós, a mim e a Ieda, tendo também na diretoria Natália, Nair e Cadu, a missão de conduzirmos, né, se assim for a vontade da advocacia do Agreste Meridional, a nossa garbosa OAB pelos próximos 3 anos. E dentro desse cenário, nós temos as melhores biografias, como eu disse, no nosso lançamento da chapa, voltado para um propósito de cooperação, para um propósito de compromisso e abnegação em favor da classe dos advogados. Olha, eu vou passar a palavra para a doutora Ieda, agradecer demais a oportunidade dela estar aqui conversando conosco. Já era uma vontade antiga, ela não é muito afeita aos microfones, mas digo, não, agora tem que vir, tem que conversar com a gente. Seja muito bem-vinda, doutora, para nós é um prazer enorme estar conversando com a senhora. Muito obrigada, boa tarde, Matheus, boa tarde, Lucas, boa tarde a todos os ouvintes da Marano. É uma honra, sim, para mim estar aqui, presente, ao lado de um grande amigo, de um grande líder, de um grande gestor, eu tenho certeza disso, ao lado também da minha amiga Natália, que está do outro lado do vídeo, mas se faz presente, do vidro, mas se faz presente, e essa caminhada, na verdade, é caminhada de mãos dadas, verdadeiramente, nós falamos mãos à ordem, mas são mãos dadas, e quando eu aceitei o convite, assim como Gil, eu também faço parte da OAB Instituição, há 6 anos, sou advogada há mais de 12, nós sabemos do compromisso, nós sabemos das dificuldades, tanto pessoais quanto coletivas com relação ao que sofre a advocacia. E estar presente dentro desse movimento, de fato, é algo que nós precisamos ter como uma missão, como um propósito dentro da nossa profissão, porque nós sabemos que, embora cada colega, cada pessoa tenha a sua dificuldade, existem dificuldades comuns.
E quando eu realmente abracei esse movimento, ou melhor, quando eu fui abraçada por esse movimento, eu entendi que nós estamos aqui para servir. Essa filosofia que Jorge colocou, que nosso mestre Jorge implantou na OAB, é de fato uma filosofia de servir, de serviço, né? Existiu um poeta que dizia que o trabalho é o amor tornado visível, e eu aprendi de fato isso. Khalil Gibran, né, dizia isso. E realmente é um trabalho, é uma abnegação, é uma renúncia, muitas vezes pessoal, mas o bem maior dentro da advocacia é o que de fato nos move. Olha aí, é um sacerdócio, né? A gente coloca assim. Olha, Lucas, eu vou pedir licença ao Matheus aqui, como vocês podem ver, o Matheus adora o microfone, então se eu não... e eu ia se eu não falar me só, importo- eu só ia falar a questão de que você está de frente para pessoas que podem fazer total diferença depois. Sim, com certeza. Você vai pleitear seu caminho também no meio jurídico em breve, e então você tem que estar de olho em quem você vai poder cobrar, talvez. Né? Exatamente. Inclusive, Matheus, em outra oportunidade, nós chamamos o Jorge Wellington aqui para fazer uma espécie de prestação de contas do mandato dele, para a gente entender mais ou menos o que ele fez durante o período e, obviamente, a gente até falou essa palavra, ele disse que era um pouco forte, mas o legado que ele deixou dentro da OAB. E eu quero perguntar a vocês, eu observei, né, como estudante de direito, algum pretenso advogado, que Jorge Wellington criou um suporte muito grande ao pessoal da jovem advocacia, né, que está ingressando agora no mercado, e eu queria saber como é que vocês vão dar continuidade exatamente ao legado deixado por Jorge. Bom, Lucas, você falou realmente um ponto extremamente importante da gestão de Jorge Wellington, o apoio dado à jovem advocacia. É claro que também não só a jovem advocacia. A princípio, nós temos programas criados na gestão de Jorge Wellington, como o programa Tutoria, que já teve mais de 800 atendimentos, que em que pese ter sido voltado para o aprimoramento, o aperfeiçoamento daquele advogado no início da sua profissão, passou a ser utilizado também por colegas com mais tempo de OAB. O nosso regulamento geral da OAB concede o título de jovem advogado para quem tem até 5 anos de inscrição. Mas, não obstante isso, o projeto tutoria, o programa tutoria, que hoje eu entendo como um programa institucional, não pode ser mais apenas como foi um programa de eleição, mas é um programa institucional que deve ser mantido na nossa OAB subseccional Garanhuns, e a única que faz em todo o estado de Pernambuco, é a única que tem esse programa, hoje está sendo copiado como propostas, tanto da nossa chapa adversária, como também de chapas que disputam as eleições e outras subseccionais, pelo reflexo que isso deu em todo o estado. Então, o programa Tutoria, ele foi um programa concebido dentro justamente daquela situação que nós lembramos como foram as dificuldades que nós enfrentamos e o que é que nós poderíamos fazer para diminuir essas dificuldades aos jovens advogados. Então, quero deixar aqui um abraço especial para Cadu Barros, que é o nosso candidato a tesoureiro, que foi ele, juntamente com a Comissão Especial de Assistência aos Novos Advogados, que concebeu, que gestou o programa Tutoria. E do programa Tutoria veio o programa Primeiros Passos, que é onde o advogado, esse jovem advogado, na sua primeira audiência de instrução, ele pode socorrer do tutor da área, se for uma audiência de direito de família, se for uma audiência de sucessões, se for uma audiência de consumidor, e pedir que esse advogado, tutor, o acompanhe naquela primeira audiência. Então, esses programas, eles serão continuados na nossa gestão, na gestão de Gil e Ieda, e das mãos à ordem, e nós ainda implementaremos, são propostas nossas de campanha, a imersão em práticas jurídicas nas áreas cíveis, trabalhista, penal, administrativo, além de cursos de oratória trimestrais. Obviamente que nós temos advogados que não se enquadram no perfil de oratória, são advogados de escrita, isso não torna ninguém mais ou menos advogado. No entanto, se aquele advogado que se identifica na pesquisa, na escrita, na redação, quiser enveredar também para a oratória, explorar essa capacidade, ele vai ter, dentro da OAB subseccional Garanhuns, cursos de oratória trimestrais para que ele possa também fazer parte da sua advocacia, fazendo uso da palavra. Olha, isso que o Dr. Jorge está trazendo aqui é muito importante, porque a gente sempre deixa o Dr. Jorge Wellington sem graça quando a gente fala da oratória dele, que é uma das mais brilhantes que a gente viu
já em ação, até conversando aqui conosco, mas no meu caso, que sou formando em economia, eu acho que para o jovem advogado, observando, por exemplo, eu tenho a oportunidade, por exemplo, de estar conversando geralmente com o professor Écio Costa, que é um PhD em economia, mas eu sei que as dificuldades dos meus outros colegas é que às vezes não tem alguém para estar ali. Olha, às vezes eu conheço um cara que entende muito sobre inflação, mas tem outro cara que não entende tanto e ele precisava de alguém que pudesse. Isso acontece também no meio jurídico. Pelo que eu estou vendo com vocês, a tutoria ela serve porque cada setor especializado pode ajudar, pode fazer o mãos à ordem, as mãos juntas, como a doutora Ieda colocou, no momento que se necessite, né? E até quem quiser se especializar, como o doutor Jorge está colocando aqui, vai ter acesso democrático, vai ter acesso mais fácil do que foi no passado. Seria assim, doutora Ieda? Perfeitamente. Eu sou uma advogada jovem, mas eu não sou uma jovem advogada. Então, eu percebi que é uma dificuldade real das pessoas se colocarem numa audiência, por exemplo, diante de um advogado mais experiente. Há o nervosismo, que é natural de todo ser humano, mas existe também o medo de não se expressar corretamente, de não se fazer entender. Então, essa tutoria que nós nos dispusemos, eu sou parte também da tutoria como advogada de família, não é que sejamos mestres em direito de família, especialistas em direito de família, nós temos uma prática, um caminho já percorrido. Pode contribuir, né? Que pode contribuir, ou às vezes nos obriga, inclusive, a estudar sobre, porque cada caso é um caso. Então, é um crescimento em conjunto. À medida em que nós estamos ajudando o colega, nós também estamos crescendo enquanto profissional. Isso não gera competição, isso gera colaboração, isso gera gratidão, que é o sentimento que nos move. E esses primeiros passos, que muito bem falado por Giorgios, que Cadu também veio, e o Prazer OAB, que é tão importante você saber qual é a instituição a qual você vai fazer parte, é fundamental para que você se sinta parte pertencente daquele movimento, porque muitas pessoas dizem que não se sentem pertencentes ou que é alheia e é distante, mas porque não teve o conhecimento, né, o Prazer OAB. Então, dentro dessa gestão foi criado, e isso aproxima mais o jovem advogado, inclusive a participar dos movimentos que nós fazemos dentro da OAB. Perfeito. Ieda e Jorge, eu vou pedir que vocês aguardem um pouquinho, tá? A gente vai para um rápido intervalo comercial, 12h22, e volta já já. Quarto poder. Em Tacaimbó. Em Tacaimbó. Todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Marano FM. Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Momento CAP. Um dos benefícios oferecidos pela Caixa de Assistência Social de Pernambuco é o maternidade legal. Com ele, advogado inscrito na OABPE receberá o reembolso do valor da anuidade paga no ano em que derá luz ao seu filho ou à sua filha. O benefício é estendido aos casais homoafetivos em caso de adoção. A CAAP quer participar deste momento tão especial na sua vida. Eu sou Fernando Ribeiro, advogado e presidente da CAAP. Conheça este e outros benefícios no site www.caap.org.br. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto poder. Quarto poder. Lucas Cavalcante. Isso aí, meus amigos. 12h24, voltamos com o Quarto Poder. Hoje estamos com Ieda Coelho e Giorgio Gonzalez aqui, eles que são candidatos pela chapa Mãos à Ordem, né? Uma candidatura institucional da Ordem dos Advogados do Brasil. E a gente está conversando com eles aqui para entender um pouquinho como é que vai se dar essa plataforma de proposta. É isso, Matheus? Exatamente, Lucas. E uma das coisas que, inclusive em conversas com o Dr. Jorge Wellington, a gente fala muito da questão da sede da OAB Garanhuns, ou seja, a parte patrimonial de infraestrutura.
E eu sei que no programa de governo, vamos dizer assim, de vocês, para os próximos, é um triênio, né? Para os próximos 3 anos, também se fala bastante de infraestrutura, o que pode ser feito para manter o que já foi conquistado, que é belíssima, tá? E não serve só aos advogados, tá? O povo de Garanhuns e da região, obviamente, desfruta de uma sede de OAB muito equipada, muito preparada, uma casa belíssima, que saiu até do nada, né? Estava abandonada. É uma história bem bacana. O doutor Jorge Wellington, quando vem aqui, sempre pensa pelo contar, e eu sei que o doutor Jorge teve um papel fundamental nisso, e ele sempre ressalta, o doutor Jorge Wellington sempre ressalta que você foi muito importante, como outras pessoas também foram, mas eu queria que você falasse um pouco dessa parte de infraestrutura física, patrimonial da OAB Garanhuns, e o que vocês pretendem fazer para que melhore ou mantenha também. Matheus, nessas 2 gestões de Jorge Wellington, nós tivemos a oportunidade, principalmente nessa última gestão, de 2019 para cá, mesmo enfrentando 18 meses de pandemia, conseguimos entregar para a advocacia do Agreste Meridional a sala da advocacia do Fórum de Canhotinho, a sala da advocacia do Fórum de Lagedo, a reestruturação da mais bela sala de advocacia de apoio aos advogados do estado de Pernambuco, que é a sala da OAB daqui de Garanhuns, e está finalizando agora, como você bem mencionou nas suas palavras iniciais, a construção da nova sede da OAB subseccional Garanhuns. Uma conquista da subseccional, pelo empenho de Jorge Wellington, com a participação do Giorgio Simas, de vários outros atores, que dentro dessa relação institucional com os demais poderes, conseguimos a doação pelo Estado de Pernambuco da casa e a doação modal da Prefeitura de Garanhuns. A gente deixa aqui o agradecimento ao reconhecimento da importância da OAB Garanhuns, da importância do sistema OAB, o reconhecimento dessa importância ao governador Paulo Câmara e ao prefeito Sivaldo Albino, que ainda quando deputado encampou essa ideia, encampou essa busca junto à Assembleia Legislativa para conseguir a aprovação do projeto de lei que redundou com o encaminhamento, né, a propriedade desse imóvel à subseccional de Garanhuns. E essa construção também, como o Jorge também faz questão sempre de ressaltar, é uma construção 100% custeada com recursos da nossa subseccional, mediante a venda do imóvel que ficava localizado ali, que fica localizado ali na rua que é conhecida como Beco do Bispo. Um imóvel que foi avaliado por um fiscal da Caixa Econômica, né, Federal, por 280 mil e vendido numa asta pública por 370. Então, com esse recurso, foi possível fazer a construção dessa sede, que está findando agora, vai ser entregue à advocacia, né, formalmente no próximo mês. E, como você bem mencionou, nossa plataforma também tem obras de pedra e cal. Nós temos aqui voltados principalmente à construção do parlatório da cadeia de Garanhuns, que nós nem denominamos como parlatório, nós denominamos como centro da advocacia na cadeia pública de Garanhuns, porque é uma obra que vai ter 80 metros quadrados, logo na entrada da cadeia pública, uma obra cujo projeto já foi aprovado pela Secretaria de Ressocialização, foram encaminhadas várias minutas de projeto, até saiu finalmente aprovado por questões de segurança que a Polícia Penal precisa observar, como vai se tratar de uma construção nova, e teremos 2 parlatórios, teremos uma sala de apoio ao advogado para poder peticionar, e teremos também 2 salas de videoconferência. Essa obra, ela só se realiza com o empenho também da estadual, né? Porque, enquanto subseccional, o nosso recurso é escasso, porém, nós temos o compromisso do nosso candidato Fernando Ribeiro de levantarmos esse centro da advocacia para trazer mais dignidade ao advogado e, sobretudo, segurança. Fora a construção do parlatório de Garanhuns, nós temos também projetos para nas cidades subseccionadas, onde tem comarca e o fórum não dispõe de uma estrutura adequada para ser feita ali a sala da advocacia, construirmos também os escritórios modelos. O escritório modelo, Matheus, Lucas e os nossos amigos advogados e advogadas que nos escutam, é um local fora do fórum, localizado fora do ambiente forense, em que o advogado vai ter ali um co-office,
uma estrutura para poder peticionar e também sala ou salas de atendimento individual que ele vai poder atender seu cliente. Sendo que na OAB aqui em Garanhuns nós vamos dispor de 2 salas destinadas para esse fim. Porque a nossa estrutura aqui, dessa obra que está sendo entregue, só voltando a falar dela um pouco, ela é toda equipada para que o advogado que não tem seu escritório possa lá utilizar para peticionar, como também para atender seus clientes. Claro que a gente estava falando de curso, teremos lá um auditório com capacidade para 70 pessoas, pouco mais de 70 pessoas. Então, todos os cursos que nesse período agora, nessa era pós-pandemia, nós retomaremos, aqui na subseção de Garanhuns, poderão ser realizados lá na nossa sede, sendo que alguns deles, como os workshops e também as caravanas, de forma geral, que a gente tem um público sempre maior que 100 pessoas, 130 pessoas, nós vamos sempre nos socorrer, né, dos auditórios públicos que entendem a importância da subseccional Garanhuns, dos cursos que a OAB Garanhuns faz para a sociedade e sempre os cedem. Perfeito. Veja só, eu vou entrar aqui em uma pergunta, podem responder qualquer um dos dois, tá? Tem uma coisa que me preocupa muito, isso aí eu como formado em Direito e, como eu disse, pretenso advogado, uma coisa que me preocupa muito são a questão das violações de prerrogativas. A gente observa aí ao redor do Brasil que muitas vezes o advogado no exercício da sua profissão acaba tendo algumas prerrogativas violadas, né? Seja delegados, a gente sempre vê em reportagens, né, Matheus, o advogado às vezes sendo hostilizado pela natureza do próprio trabalho. E eu queria saber como é que vai ser o acompanhamento de vocês especificamente para a questão das prerrogativas. Nós temos uma comissão hoje bastante atuante de prerrogativas, que com certeza fez muita diferença em diversas áreas profissionais, né, em diversas áreas do direito, e a gente frisa também a necessidade, não apenas de se colocar, nós temos grupos de OAB dos advogados, e é comum que nós lemos muito as pessoas reclamando que na comarca tal aconteceu isso, enfim, mas quando essas pessoas não formalizam até a OAB, nós não temos como atuar, a comissão não tem como atuar. E pensando nisso, nessas andanças que a gente fez nesses últimos meses, a gente percebeu que, por exemplo, uma comarca como Águas Belas é muito longe para um advogado, do membro daqui, da comissão de Garanhuns, vá até lá, e aí se vai mais de 1 hora, e enfim, talvez aquela prerrogativa já nem esteja mais sendo violada naquele momento. De criar um mapa, não é isso, Gil? Um mapa regional para que a gente consiga, através de um ranking, identificar quais são as instituições, os órgãos que mais violam as prerrogativas dos advogados, para que eles se sintam amparados, não só sabendo que existem, mas fisicamente. A presença de um advogado, de um membro de comissão, ela é muito importante para que o próprio advogado se sinta realmente acolhido, que esse é o nosso maior objetivo, o acolhimento, e que ele se sinta também representado. Então, uma comissão atuante é muito importante, aconteceu durante essa gestão, e a ideia é que a gente continue com isso, mas usando a tecnologia a nosso favor, né? A questão do mapeamento, do ranking, de saber, de fato, quais são as principais entidades, ou, enfim, as varas, os juízos que mais violam para que isso deixe de acontecer. Deixa eu só complementar aqui, que eu vou passar a mesma pergunta para o doutor Jorge, porque até acho que a doutora Flávia falou até um pouco sobre isso também uma vez aqui, de como acontece, né, essas violações, né? A gente às vezes pensa que, não, às vezes não é, veja bem, acontece bastante. E às vezes está cerceando o direito de exercer sua profissão. É simples. O advogado ali está sendo constrangido e impedido de exercer, seja o direito à defesa, o questionamento, enfim. Doutor Jorge, como é que você observa essa questão? Matheus, a violação da prerrogativa não é apenas um cerceamento do exercício da profissão. Ela é uma violação da cidadania, ela é uma violação da advocacia. Nós, advogados, exercemos uma atividade privada de munus público. Quando nós estamos ali trabalhando, nós estamos defendendo os interesses da população. E assim nós somos considerados como função essencial à justiça pelo artigo 133 da Constituição. Então, eu quero aqui, já, quando a gente está falando de prerrogativa, mandar um abraço para o nosso presidente da Comissão de Prerrogativas, doutor Adão Sá. E Águas Belas, por exemplo, que Ieda citou como exemplo, nós temos lá um membro, é bem verdade, da Comissão de Prerrogativa, doutor Elton. Doutor Elton Martins, mandando aqui também um abraço para o doutor Elton Martins. Mas é preciso que a instituição chegue pesado. Então, é isso que Ieda falou aqui.
nós precisamos criar e vamos criar um mapa regional de violação das prerrogativas, mediante um canal direto do advogado com a instituição, para que ele possa dizer quem foi a autoridade ou servidor que violou suas prerrogativas, o órgão que está vinculado, se um órgão jurisdicional ou uma delegacia ou uma unidade prisional, e nós vamos, a partir dali, agir em foco, né? Não mais apenas como uma conscientização dos agentes públicos do papel da advocacia e da violação da prerrogativa, que inclusive é crime hoje, violação da prerrogativa. E nós temos também uma campanha da OAB estadual, né, que trata da afixação de cartazes nos órgãos públicos, em todas as repartições, que violar as prerrogativas constitui crime, né? E quando a gente fala também de violação de prerrogativas, a gente precisa lembrar outras violações que foram feitas ou tentaram ser feitas, mas que são de forma indireta. Nós tivemos, nos últimos meses, tentativa do fechamento da Câmara de Caruaru. Isso, via de oblíqua, é uma violação de prerrogativa porque dificulta o acesso ao jurisdicionado, dificulta o trabalho do advogado do interior, que agora se desloca até Caruaru para poder tratar de um processo de segundo grau, e teria que se deslocar até o Recife para poder fazer o seu trabalho. E a OAB agiu fortemente, a OAB estadual, junto com todas as subseccionais. Inclusive, o senhor esteve lá na defesa, né? Estive lá na audiência pública realizada na Câmara Municipal de Caruaru, defendemos a permanência da Câmara Regional de Caruaru e conseguimos que o tribunal refluísse dessa ideia. Então, foi o próprio Tribunal de Justiça que refluiu da ideia após a pressão da sociedade civil, encabeçada pela OAB Pernambuco, sob a presidência do presidente Bruno Batista. Tivemos outra tentativa de grande violação, que infelizmente não foi totalmente extirpada, mas que era o fechamento de 43 comarcas no estado de Pernambuco. Aqui na nossa subseção, nós teríamos 8 comarcas fechadas. O tribunal editou o ato, manteve, precisou que a OAB Pernambuco representasse junto ao CNJ, e depois de uma longa audiência que o próprio presidente Bruno Batista, Conselho Nacional de Justiça, e depois de uma longa audiência, uma sessão em que o presidente Bruno Batista representou a instituição nesse julgamento, o tribunal acabou por decidir pelo não fechamento mais de 30 comarcas. Restaram apenas agora 13 comarcas ameaçadas de fechamento e que estão, inclusive, num processo de fechamento, de migração dos processos para as comarcas agregadoras, mas, mesmo que esteja nesse processo, a OAB não desistiu do seu restabelecimento. Então, aqui na nossa subseção, só para trazer ao conhecimento dos ouvintes, fechariam e não vão mais fechar Angelim, Jurema, Capoeiras e Ati. Essas 4 comarcas seriam fechadas pelo Tribunal de Justiça, violando a prerrogativa dos advogados, cerceando o acesso do jurisdicionado a ter a sua solução dos problemas, e agora elas não mais estão nesse cronograma de fechamento. E permaneceram ainda nesse fechamento Brejão, Lagoa do Ouro, Palmeirina e Calçado. Mas, como eu disse, a luta continua. A OAB vai continuar buscando o restabelecimento agora dessas comarcas e, ainda que os processos tenham migrado, como, por exemplo, de Calçado para Lagedo, que foi a comarca agregadora de Calçado, a OAB vai continuar na luta para que esse processo, mais uma vez, retorne a Calçado, assim facilitando o acesso à justiça dos moradores de Calçado. Teve uma questão, inclusive, que eu recordo aqui, que eu acho que foi o próprio Jorge Wellington que falou sobre a questão de Ati, né? Eu tenho um pessoal que mora ali na zona rural e ela é um pouco mais afastada da cidade. Santa Rosa, né? Santa Rosa, que demoraria 40 quilômetros para a cidade, né? Uma coisa assim. Santa Rosa fica distante, se eu não estiver enganado agora, a 32 quilômetros da sede de Iati, e Iati fica distante cerca de 40 quilômetros de Saloá, que seria a comarca agregadora, né? Então aqui seria praticamente impedir que o morador de Santa Rosa é um distrito razoavelmente grande. Aleph, né? Aleph e Aline, que são irmãos. São irmãos, e são lá de Santa Rosa. Moram aqui, mas são lá de Santa Rosa, né? Então, o Tribunal de Justiça, ele com uma visão míope, apenas considerando o número de processos distribuídos, decidiu que fecharia a comarca, sem levar em consideração a distância que esse jurisdicionado precisaria percorrer
para ir até uma audiência lá na comarca de Saloá. Mas, graças ao trabalho da OAB Pernambuco, junto ao Conselho Nacional de Justiça, e a TI foi mantida. Olha, isso que o doutor Jorge está apontando, eu vou querer puxar após os intervalos, que é, por exemplo, já era tema aqui de uma das nossas perguntas, mas é a questão do combate à morosidade do judiciário. E assim, se fechasse as comarcas, começasse a praticamente restringir o acesso à justiça, a verdade é essa, no frigir dos ovos é isso, você dificulta o acesso à justiça. Então, a velocidade do judiciário vai ser muito prejudicada também. Mas nós vamos a um rápido intervalo, Lucas. Exatamente. 12h41, voltamos daqui a pouquinho. Quarto Poder. Você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Santana do Mundaú, Alagoas. Todo mundo ouve. Maré, superpotência de Pernambuco. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Momento CAAP. A Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco está enfrentando a violência contra a mulher de forma enérgica. Criamos uma rede que oferece gratuitamente apoio psicológico e jurídico para a mulher advogada vítima de agressão, além de conceder hospedagem, caso haja necessidade da colega se retirar de sua residência. Agora, estamos ampliando a nossa rede, oferecendo apoio às advogadas e aos advogados vítimas de crimes raciais e de gênero. Eu sou Fernando Ribeiro, advogado, presidente da CAAP. Conheça este e outros benefícios no site www.caap.org.br. Quarto Poder. Quarto Poder. Matheus Fernandes. De volta, meus amigos, 12h43 na 102.3 FM, hoje recebendo o movimento Mãos à Ordem, representado por Dr. Jorge Gonzalez e Ieda, eles que vão disputar as eleições no próximo dia 16? Dia 16, da subseccional OAB Garanhuns. E eu estava falando, a gente estava tratando, né, de algumas comarcas que poderiam ser fechadas e tal, e de fato o acesso à justiça ia ser prejudicado, ainda em alguma parte menor, obviamente, agora, depois de muita luta, diminuiu-se, mas a luta ainda continua, como diz o Dr. Giorgio. Mas eu quero saber o que Dr. Giorgio e doutora Ieda vão fazer para que o combate, para melhorar a velocidade, vamos dizer assim, a morosidade do judiciário. A gente sabe que cada vez que um processo corre, ou alguns trâmites burocráticos acontecem, leva-se um tempo, e a velocidade, às vezes, ela é prejudicada. Eu quero saber o que pode ser feito para que as coisas tenham um desfecho melhor, uma velocidade maior no atendimento, seja para o advogado e também para o seu cliente, sobre o possível comando, futuro comando, se assim os advogados desejarem, da chapa Mãos à Ordem frente ao próximo triênio na OAB Garanhuns. Todos os pontos que Jorge comentou aqui, com relação ao fechamento de comarcas, a Câmara de Caruaru, de fato traria uma morosidade ainda maior do que a que já nós conhecemos. Mas, puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado, para a minha formação em mediação e arbitragem, o Dr. Bruno Batista ele foi um grande entusiasta dessas outras formas de colaboração da justiça. E a própria resolução do CNJ no 125, ele trata de práticas colaborativas. Então, uma nova mentalidade está sendo implantada. O novo Código de Processo Civil também traz que, a qualquer momento, as partes podem acordar. E, praticamente falando, existe ainda a questão do litígio. Existe ainda a questão de você preparar o advogado para o embate, digamos assim. E essa nova resolução, a 125, ela trouxe outras práticas de mediação, de arbitragem, de conciliação extrajudicial, para que a justiça só faça realmente homologar. E aí eu entendo que cabe também ao profissional,
ao advogado que esteja preparado também, prepare as suas habilidades técnicas, mas também as suas habilidades emocionais e sociais, para tratar de problemas que muitas vezes têm um fundo emocional e eles colocam na justiça um problema que poderia ser resolvido numa mesa, numa mesa com profissionais dispostos e capacitados a chegar a um bom acordo para ambos, uma conciliação, uma mediação talvez, mas que eles entendessem qual é o motivo que os leva à justiça. Muitas vezes é a emoção judicializada, e isso assoberba o judiciário, de uma forma tremenda. E com o fechamento, pior ainda, porque aí o número se acumula. Então, uma das nossas propostas também é fomentar as práticas colaborativas entre os colegas, implantar, de fato, e expandir essa mentalidade de colaboração, de cooperação, de um amigo, um colega se tratar como colega do outro lado, entender que ali existem pessoas muitas vezes feridas emocionalmente, principalmente na área do direito de família, as questões mais íntimas elas são tratadas ali, e há um constrangimento de ter um juiz e de ter um promotor tomando ciência das intimidades. Então, quanto mais a gente puder expandir essa consciência de levar um bom resultado para ambos, que é o ganha-ganha e não o ganha-perde, é uma nova mentalidade, mais fácil fica da gente acelerar o judiciário com essas práticas. Olha, e eu vou pedir agora que o doutor Giorgio se pronuncie sobre a morosidade do judiciário. O que é que a gente faz, doutor, para resolver? Bom, fora o incentivo das novas práticas de mediação, de conciliação, que são, inclusive, fomentadas pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Código de Processo Civil, como bem pontuou aqui Ieda, a gente volta a falar, mais uma vez, daquele nosso mapa regional de violação das prerrogativas, porque a não entrega da prestação jurisdicional é também uma violação de prerrogativa. Então, esse levantamento, esse mapa, vai poder fazer com que a OAB saiba onde está o gargalo, em que vara está o gargalo, ou na comarca de Bom Conselho, por exemplo, se o problema está no atraso do magistrado, ou se é a insuficiência de servidores, ou se é a inércia, a incúria do servidor em poder dar prosseguimento, aos despachos e às decisões do magistrado. E nós temos dito, nas reuniões que fizemos com os advogados e advogadas das cidades subseccionadas, que nós faremos reuniões programadas com os advogados das cidades que são comarcas, para que a gente possa avaliar onde é que está também esse gargalo. E o seguinte, Matheus e Lucas, a gente não resolve também o problema da morosidade na briga. Nós precisamos criar também relações de diálogo com as instituições, saber onde está o problema e tentar resolver pacificamente, tentar resolver de forma cordial, harmoniosa, em conjunto com o magistrado daquela vara ou comarca. No entanto, não sendo possível, obviamente, a OAB vai tomar as providências. Na situação também da morosidade, e daqui está me lembrando que o CNJ, já determinou, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que digitalize todos os processos da capital até o final deste mês e que apresente até o final deste ano o cronograma de digitalização de todos os processos físicos no âmbito do Estado de Pernambuco. Então, certamente, essa decisão do CNJ, essa determinação do CNJ, ajudará que processos mais antigos que ainda tramitem, são processos até o ano de 2016, ajuizado 2016, porque a partir de 2017 todas as varas de Pernambuco passaram a ser o processo na área civil, passaram a ser processos tramitando sob o meio eletrônico. Então, essa decisão do CNJ facilitará, não cabendo jamais ao Tribunal de Justiça ou a qualquer outro, como tentou aqui o nosso TJPE, impor essa responsabilidade aos advogados, que fizessem carga dos autos, digitalizassem e entregassem de volta para eles. Essa obrigação é do judiciário, essa obrigação é deles, né? Eles que estão ali, pagos com o dinheiro do contribuinte para servir, não a advocacia, mas para servir a sociedade. Uma obrigação estatal e você quer a obrigação do Estado, não cabe isso. Então, esse nosso trabalho de criação do mapa regional de violação das prerrogativas ajudará também a OAB subseccional a identificar onde que estão os gargalos na tramitação dos processos, para a partir daí, como eu disse, nós possamos atuar diretamente no foco do problema. Perfeito.
Tá mais do que respondido, né, Matheus? Com certeza. Ô, Lucas, a gente sempre puxa sardinha porque você é muito jovem, e eu quero que trate a advocacia jovem muito bem, mas tem os senhorzinhos, né? Advocacia sênior. Eu quero saber o que a dupla está pensando aqui para os senhores que já tiveram muito tempo de tribunal, que enfrentaram grandes batalhas nesse meio jurídico. E como é que... E no final são os mestres, pelo menos no conhecimento é de onde a gente bebe, né? Dos mais velhos. Né? E eles também têm as dificuldades dele. Às vezes um sistema operacional como o PJE acaba se tornando um pouco difícil para o advogado mais... O mundo mais digitalizado, mais cada vez avançado. Não por acaso, num dos nossos eventos foi realizado no dia 15 de outubro, que foi o dia do professor, e nós estávamos diante de pessoas muito respeitosas e respeitadas no nosso âmbito, e aí eu dei a honra a cada um que de alguma forma ensinou a advocacia, abriu muitos caminhos para nós. Na realidade, a gente fala muito de digitalização, de tecnologia, e falar por propriedade, quando eu iniciei em 2008, 2009, já existia um processo judicial, um sistema judicial eletrônico que era o CRETA, na Justiça Federal. E eu vi a dificuldade de muitos colegas mais velhos e mais experientes desistirem de atuar na área previdenciária porque simplesmente não conseguiam manejar. E na minha ótica, o CRETA é ainda melhor do que o PJE, ele é ainda mais fácil. O PJE prescinde imprescinde, né, um token, e, enfim, existe uma dificuldade um pouco maior. Tecnológicas, Isso. Né? Nós pretendemos ter mais e mais cursos sobre o PJE, para que a gente possa ampliar realmente essa percepção do advogado sênior, que tem tanta experiência, né, com a oratória, com a legislação, com a jurisprudência, mas se sente um pouco prejudicado com relação à digitalização de processos, a audiências, por exemplo, virtuais, que é uma realidade. Provavelmente essa realidade vai ser mantida mesmo após a pandemia, em muitas situações, e eles se encontram realmente em dificuldade. Então, a ideia é ampliar, oferecer mais cursos de PJE para esses advogados. E o que mais, amigo? O programa que está na nossa plataforma é o programa de inclusão digital da advocacia. Inclusão digital da advocacia. Então, como disse Eda, além dos cursos de capacitação voltado para as plataformas jurídicas, como PJE, PJE Calc, o CU, INSS Digital, termos também um olhar voltado para esse advogado mais experiente, que não é familiarizado, por exemplo, com as redes sociais, como ele pode utilizar, dentro do provimento 205 de 2021, do Conselho Federal da OAB, o marketing jurídico. Então, a gente tem que ter essa visão voltada. Hoje, o jovem advogado, ele presta o compromisso legal agora, no mesmo dia que ele está saindo lá da solenidade de compromisso legal, ele já está fazendo o Instagram dele, ele já está se apresentando como advogado, e tudo dentro, obviamente, do provimento 205. Então, a gente precisa ajudar também o advogado mais experiente, o advogado sênior, e aqui eu quero deixar um abraço aqui para o nosso conselheiro Roberto Falcão. Né? Grande Roberto. O Roberto Falcão, que faz parte da nossa chave. O Roberto Falcão, ele é muito mais jovem até do que o Cadu, sabe? Porque Beto Falcão, ele tem uma jovialidade, um espírito tão vigorante, né? Tão bonito, tão empolgado, que faz com que a gente se energize cada vez mais que encontra ele. Então é o seguinte, mas a gente precisa trazer esses cursos para essa advocacia mais experiente. Né? Além, claro, também os cursos de capacitação da Escola Superior de Advocacia, que serão retomados agora a todo vapor nesse cenário de pós-pandemia. De inclusão cidadã, né? Também fará com que os advogados mais experientes façam ali uma oxigenação do seu saber. Né? Eles tenham ali aquela atualização jurídica constante. Então, os programas que a OAB desenvolve, obviamente que alguns deles são voltados especificamente para algum setor da advocacia, para o jovem advogado, para o advogado trabalhista, para o advogado criminalista, mas existe, de uma forma geral, programas que abrangem todos os advogados, independentemente da sua área de atuação, do seu tempo de inscrição, da sua idade cronológica, como também se mora em Garanhuns ou em alguma das cidades subseccionadas. Perfeitamente. Olha, Matheus, são 12h54, está chegando já ao finalzinho do programa. A gente vai pedir agora as palavras finais, mas antes eu vou pedir a Ieda, que eu já pedi para ela preparar ontem, indicação de livro e filme, tá? E aí eu vou pedir que cada um
pegue o microfone e dê suas palavras finais. Eu quero só fazer a última perguntinha. Posso? A última? Pode ficar à vontade. A derradeira. Eu só quero saber um pouco e mandar aqui meu abraço para Dr. Fernando Ribeiro e desejar boa sorte também, ele que está em campanha a nível estadual. Eu quero saber das ações que a CAAP pode desenvolver junto à OAB Garanhuns, né, Lucas? Que a Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco, tem sido muito importante e foi muito importante, principalmente durante a pandemia. Dr. Fernando, sempre que vem aqui aos microfones da Rádio Marano, deixa isso muito claro e a gente pergunta a ele, né, como foi os maiores desafios que a CAAP enfrentou em apoiar a advocacia. Ele disse, olha, de fato, a gente se desdobrou e precisou melhorar e também entregou bons resultados. Como é que vislumbram a parceria junto ao AB Garanhuns no possível triênio, caso o Mãos à Ordem chegue ao êxito na eleição? A CAAP, ela foi uma grande parceira da Subseccional Garanhuns nos últimos 6 anos. Nos primeiros 3 anos, sob a presidência de Bruno Batista, atual presidente da OAB Pernambuco, e agora, nesses 3 anos que se findam em dezembro, com o presidente Fernando Ribeiro. Então, a Caixa, ela promoveu aqui em Garanhuns campanhas de vacinação da H1N1, a campanha da vacinação este ano, que nós levamos também para Bom Conselho. A Caixa sempre participa aqui conosco também de ações voltadas como, por exemplo, prevenção ao câncer de colo de útero, mamografia, outras consultas e exames realizados pela Caixa de Assistência aqui junto ao AB Garanhuns, que os advogados têm acesso. E nesse cenário de pandemia, como você bem destacou, a Caixa teve um papel importante com alguns advogados que tiveram necessidades e foram socorridos pela Caixa de Assistência. Para o ano que vem, obviamente, além de todas essas ações que a Caixa desenvolve junto aos advogados, nós temos aqui na nossa plataforma a implantação do consultório CAAP. O consultório CAAP que foi instituído lá na seccional em Recife, esse ano, com consultas de ginecologia, nutricionista e outras especialidades, e nós vamos, obviamente, trazer essas consultas aqui para Garanhuns também, né? Vamos definir o cronograma junto com a Caixa de Assistência, mas vamos disponibilizar também aqui para o advogado de Garanhuns, da Subseccional Garanhuns, o advogado do Agreste Meridional, as consultas custeadas pela CAAP. E, obviamente, também a Caixa é o órgão assistencial da OAB que promove também, né, as parcerias com as empresas, né, com os comerciantes. Aqui em Garanhuns nós temos quase 50 convênios formalizados, temos convênio formalizado também lá em Bom Conselho, e para que nós possamos expandir esses convênios também para outras cidades subseccionadas, nós vamos criar, na nossa gestão, as 4 subdelegacias regionais. Vamos dividir aqui a nossa subseção e termos mais 2 pessoas em cada região dessa, voltada para ficar responsável desse trato direto com o comércio local e conseguir fechar mais parcerias, uma para a CAAP e também um representante, um subdelegado regional da ESA, porque nós vamos também levar esses cursos de capacitação da Escola Superior de Advocacia para esses polos regionais. Então, é importante que a gente trabalhe a descentralização. E nas nossas conversas nós temos dito, né, Ieda, que nós queremos ser lembrados, ao final de 2024, como a gestão que mais vai ter olhado para o advogado fora de Garanhuns. Então, nós vamos descentralizar as ações da Caixa, vamos descentralizar as ações da ESA e vamos descentralizar também as ações da OAB para que possamos chegar em cada cidade dessa, principalmente as sedes de comarcas, e trabalharmos a advocacia para que todos possamos ter uma profissão cada vez mais pujante. Perfeito. Agora eu vou pedir a Ieda, né, que deixe suas palavras finais, mas antes a indicação do livro e filme, para que nossos ouvintes possam aí também apreciar um pouquinho do que a doutora Ieda aprecia. Sim. Lucas, eu sou uma mulher levantada e encorajada por outras mulheres. Eu sou uma mulher apoiada por outros homens, por muitos colegas, por muitos amigos. E nessa caminhada, um dos meus livros preferidos, são muitos, mas que hoje realmente faz um grande sentido para mim, é O Grande Potencial, de Sean Achor, não sei se vocês já ouviram falar, que ele diz o seguinte: você, na sua máxima performance, atinge o seu pequeno potencial. A grande potência surge quando você se une a pessoas certas. E essa é uma lição de vida, essa caminhada tem sido isso.
O filme, que na verdade é um documentário para todas as mulheres que precisam de coragem, é O Chamado à Coragem, de Brené Brown. Ela fala sobre a vulnerabilidade que todas nós devemos ter, de fato, e tirar essa máscara de perfeição, porque não somos, e se apoiar uma nas outras, sim, para a gente ter realmente uma realidade, uma sociedade muito mais, não vou dizer nem feminina, mas muito mais acolhedora, que é uma das nossas características. Agradecer a todos mais uma vez. Doutor Giorgio, suas considerações finais para a gente poder encerrar o programa com chave de ouro. Reta de final de campanha, como é que tá o cansaço, o coração, a mente de vocês? Isso que eu queria perguntar. Certo. Não, o nosso coração e a nossa mente, eles estão tranquilos. Estão tranquilos porque, como disse Eda, nós fizemos uma caminhada longa, mas uma caminhada muito frutífera. O mais importante dessa caminhada é a relação que a gente mantém com os advogados e com as advogadas. E a gente encerra esse ciclo, que as eleições são já no próximo dia 16, na terça-feira, com um sentimento imenso de gratidão. Um sentimento de gratidão à nossa militância que nos acompanhou virtualmente, presencialmente. Um sentimento de gratidão aos advogados mais experientes, mais jovens. Um sentimento de gratidão com os advogados de Garanhuns e de todas as cidades, até a mais distante daqui, nossa, que é Itaíba, em que estivemos lá e nos reunirmos com alguns advogados e recebemos o carinho e a confiança de que eles vislumbram em nós, na nossa chapa, pessoas capacitadas e pessoas compromissadas acima de tudo para darmos seguimento ao trabalho desenvolvido até então aqui por Jorge Wellington. Então, diante dessa situação toda, diante de todo esse panorama, nós agradecemos demais a todos os advogados e advogadas que encamparam a nossa missão, que encamparam o desafio de estarem conosco nas eleições, e deixo aqui uma mensagem especial àquele advogado que ainda esteja em dúvida, aquele advogado ou advogada que ainda esteja em dúvida, que entrem no nosso Instagram, Giorgio Eieda 208, e lá vislumbrem as nossas propostas, vejam os nossos movimentos e possam ali fazer uma avaliação para que no dia 16 de novembro votem em Fernando Ribeiro, 20, e Giorgio Eieda 208. É isso, né? 1 em 2, encerramos hoje com as palavras da Ieda Coelho e do Giorgio Gonzalez. Satisfeito? Satisfeitíssimo. Um grande abraço. Arnaldo, cuidado no choque e até amanhã. Até semana que vem, que verdade, sexta-feira, né? estaremos eu tô com vontade de volta, trabalhar, Matheus. Aí terça-feira. Queria vir no sábado. Estaremos terça-feira de volta, é isso? Terça-feira. Terça-feira, se não me falha a memória, com o prefeito de Cupira. Ele vai estar falando do festival que está acontecendo por lá. Vai dar uma palhinha para nós, saber como é que vai estar a movimentação. Gente, foi uma honra receber vocês aqui, doutor Giorgio, doutora Ieda. Boa sorte, é isso que eu desejo. E depois da eleição, descansem. Descansem, que eu sei que rodaram bastante toda a região, ouvindo, conversando, debatendo, propondo. E eu acho que não só os advogados, mas a nossa região como um todo tem muito a ganhar com o futuro da UAB. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Você ouviu Quarto Poder, seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Em Agrestina, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Maquipel Material de Construção. Tradição em construir pelo menor preço.